E aí pessoal, acabei de terminar a gravação de mais um vídeo no qual eu mostro como eu faço os meus trampos como pesquisador. Para quem não sabe, eu sou Aleph, formado em Economia pela UFG e pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação, e decidi compartilhar um pouco do que eu faço, em específico uma demanda solicitada pelo meu chefe e como eu entreguei. Então dá um ligue aí, curta, compartilha e comenta. Valeu! O nosso site institucional, então aqui vocês conseguem navegar aí para vocês saberem os eixos de pesquisa, a equipe de pesquisadores. Aqui também tem uma série de notícias de programação de eventos, como o Hora Lapay, o Lapay Break, eventos. Dito isso, eu vou mostrar para vocês como eu fiz uma análise que foi solicitada pelo meu chefe para analisar a prevalência de trabalhadores por conta própria, a sua série histórica e também a sua deflação. Inclusive, eu vou até mostrar um e-mail que ele me enviou pedindo apoio em algumas análises, como o percentual de TCP e de empregadores desde o início da PNAD contínua, lembrando que ela começa aí no ano de 2012, e também a evolução de renda corrigindo a inflação. Além disso, algumas análises a nível de setores, de atividades, como serviços domésticos, alojamento, alimentação, e exportando isso para o Excel. Algumas dessas informações eu sei que eu consigo baixar diretamente do site do IBGE sem precisar recorrer aos microdados. Mas como eu vou precisar fazer análise a nível de atividade, de serviço doméstico, alojamento, essas informações não tem disponível no site do Sidra, né, que é do sistema do IBGE. Não tem. Então eu vou ter que abrir o R e fazer esse download dos microdados e personalizar a minha análise. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aqueles dados mais fáceis. A gente vai já entrar aqui no site do IBGE. Então eu vou mostrar para vocês como que entra. Vocês podem digitar Sidra IBGE. Que é o Sistema de Recuperação Automática. Sistema IBGE de Recuperação Automática, exatamente esse é o significado. Vocês vêm aqui em Pesquisa, Indicadores, Trabalho e Rendimento, e pega aqui a Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílio Contínua Trimestral, né, que é a nossa PNAD contínua. Aqui a gente vai procurar informações com relação à ocupação. Então pode baixar, a gente já tem aqui a seção de população ocupada. No nosso caso a gente quer saber por posição na ocupação no trabalho principal. Então vocês clicam aqui. Aqui a gente seleciona a distribuição percentual. Selecionamos as categorias de empregador e conta própria. E selecionamos todo o período, a iniciar pelo ano de 2012. Eu quero a nível de agregação nacional. Vocês podem clicar em visualizar para dar uma pequena olhada. Mas aqui já tem as informações. Estando tudo ok, vocês podem já fazer o download, tá? Então vamos colocar aqui prevalência, TCP e EMP, de empregadores, tá? Então, pessoal, nessa próxima etapa a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai observar a renda média dos empregadores e dos trabalhadores por conta própria. E segundo, a gente vai observar qual é o percentual dos trabalhadores por conta própria naquelas atividades que foram mencionadas lá no e-mail. Lembrando que aqui o objetivo não é explicar cada função de código. E por isso eu vou deixar como recomendação este repositório, que ele explica como analisar os dados da PNAD contínua usando aí as funções do pacote server. Além disso, também tem o dicionário aí dos dados da PNAD contínua, que eu vou deixar também na descrição para vocês estarem acessando. Mas em linhas gerais, as variáveis que a gente vai utilizar é essa, V4012, identificando se ele é empregador ou conta própria. E esse que identifica a atividade em que o TCP, o conta própria, trabalha. E também essa variável, que é a variável de renda mensal habitual dele, tá? E o segundo arquivo que também vou deixar disponibilizado é esse com a classificação nacional das atividades econômicas, e aí tem vários códigos com as suas respectivas atividades. Tudo isso aí vai estar no repositório, no GitHub. Você que chegou até aqui no vídeo, peço que vocês deixem o seu like, se inscreve no canal aí como uma forma de apoio, tá bom?
Retomando aqui, a primeira coisa que nós faremos é carregar as bibliotecas que serão utilizadas. Em seguida, nós definiremos a função que vai automatizar o processo de coleta de dados da PNAD contínua, sem que eu precise ficar baixando manualmente os dados trimestre a trimestre. Então aqui a gente declara as duas variáveis, ano e trimestre. Aqui a gente executa o processo de deflacionamento ou inflacionamento da renda, de forma a obter a preços reais do quarto trimestre de 2025. Em seguida, a gente estima a renda, a prevalência por atividades, e essa função retorna aí uma lista com esses dois resultados, a renda média e a prevalência por atividades. E antes de executar essa função, eu recomendo que vocês executem esse código, que ele vai aumentar o tempo de resposta, especialmente se for o caso de sua máquina ser um pouco lenta ou se sua internet oscila. Então, com isso, a gente consegue garantir aí que a função vai ser rodada sem interrupções. Aqui a gente cria os dois data frames que vai receber os resultados das funções, no caso da função. E aqui a gente declara primeiro o ano, então ele vai rodar de 2012 a 2025, percorrendo os trimestres de 1 até 4, tá? Como eu já executei esse processo, e para não ficar tomando tempo de processamento, eu acabei gravando um backup e eu apenas carreguei eles aqui. Quando vocês terminarem de rodar o código, o resultado vai ser esse daqui. Como o nosso interesse é apenas na variável dos conta própria, dos empregadores, a gente vai filtrar para que a gente tenha apenas esses dois, tá? Então a gente tem aqui a nossa variável deflacionada, esse aqui é o desvio padrão, a gente não vai precisar, até porque a gente não vai fazer nenhum teste de hipótese, então a gente vai ajustar. Então a gente tira aquela variável, desvio padrão, seleciona os conta própria e os empregador, e a gente transforma esses empregadores de conta própria, ele deixa de ser linhas para se transformar em colunas. Isso vai ser importante aí na hora que a gente for fazer os gráficos em Excel. Então o resultado vai ser esse daqui. E com relação a prevalências por atividade, o resultado dele sai dessa forma. Então aqui a gente tem trabalhador doméstico, empregado do setor privado, e aqui a coluna com todas as atividades trimestre a trimestre. Nesse caso, a gente vai tirar todas essas variáveis aqui de desvio padrão. O nosso interesse é apenas nos percentuais de conta própria, então a gente vai selecionar apenas essa coluna, junto com atividade, ano, trimestre, e é basicamente isso. Então aqui vocês podem ver exatamente o código que realizei esse processo, e em seguida a gente exporta em formato de Excel para a gente poder estar fazendo o gráfico e as tabelas tudo por lá, tá bom? Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keeps rolling on. Woo! Yeah. My baby crying, said she can't live that way.
I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. You can tell my woman I'm gone and I ain't coming back. Woo! Woo! Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keeps rolling on. Woo! My baby crying, said she can't live that way. Left my baby crying, said she can't live that way. Told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. The sun in the distance looked like a burning coin. Saw the sun in the distance look like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust road to join. Então, pessoal, aqui já finalizei todas as edições Excel. Criamos basicamente duas tabelas. A primeira é essa com a série histórica do percentual de empregadores e também aí do seu rendimento médio desde o início da série histórica em 2012 até o quarto trimestre de 2025. E na tabela 2 nós temos aí a evolução do percentual por atividades, tá? O nosso primeiro gráfico é o gráfico de prevalência dos empregadores TCP na força de trabalho. Observa que, no geral, há dois momentos. O primeiro, de 2012 até 2021, até o segundo trimestre de 2021, quando sai aí o percentual de TCP de 23% e atinge 27%, um período aí de crescimento mais consistente, e é seguido por um declínio e uma estabilidade aí finalizando o ano 2025 com 25%. Observe que os empregadores apresentam baixo grau de variabilidade, então, em toda a série histórica, ele mantém relativamente constante a participação dos empregadores na força de trabalho. Com relação à renda, a gente também pode dividir em dois momentos. Observem aqui que o conta própria ele inicia com uma renda aí média de 2.400 e até 2022 ele tem a mesma renda. Isso significa que durante aproximadamente 10 anos a renda dos TCPs ele se manteve estagnada, tá? Então a renda lá do início de 2012 ela é equivalente à renda que tínhamos em 2022, a partir do qual começa a apresentar aí uma trajetória de crescimento até atingir o valor de R$3.000. Isso significa dizer que os trabalhadores por conta própria apresentaram ganhos de rendimento que superaram aí a inflação do período. Os empregadores apresentaram maior grau de variabilidade porque eles têm uma participação na amostra menor. Então, quanto menor a amostra, maior acaba sendo a variabilidade. Mas, de forma geral, eles também apresentam um ganho aí de rendimento real a partir de 2022, assim como os trabalhadores por conta própria. E por fim, com relação às prevalências de atividades, eu não coloquei todas, porque senão ia ficar um gráfico muito poluído. Então eu resolvi aí criar esse filtro para que o meu chefe, na hora que ele for ler os dados, ele consiga manipular e olhar um a um, tá? A variação dos conta própria nessas atividades. E por fim, aqui o retorno que eu dei via e-mail, sintetizando os resultados que eu encontrei na análise que eu fiz.
E aqui os resultados com relação às atividades, eu identifiquei 3 que apresentaram crescimento consistente em toda a série histórica, sendo que esse aqui representa o início da série histórica, o meio e o fim. Então temos aqui comércio e reparação de veículos, manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos e transporte terrestre, apresentando aí trajetória de crescimento. E aqueles que apresentaram crescimento nos primeiros 7 anos, seguido por uma estabilidade ou um declínio, no caso aqui da fabricação de produtos alimentícios, e a atividade de confecção de vestuário, que apresentou baixo grau de variabilidade, mantendo-se constante em toda a série histórica, né? Iniciando em 43% e finalizando aí em 45%. Enfim, pessoal, isso é um pouco do que eu faço enquanto pesquisador. Não só isso, mas também tem outras atividades que envolvem até uma parte mais qualitativa, como revisão de literatura, escrita de resultados, discussão dos resultados. Mas, em geral, essa é uma das atividades que eu costumo atender enquanto pesquisador. Agradeço a atenção de todos que permaneceram até o final do vídeo e até a próxima!